Olá, leitores e leitoras! Hoje tô aqui para falar sobre Maya Banks de novo. E hoje eu trouxe para vocês uma série chamada Montgomery e Armstrong. E hoje eu vim falar sobre esses livros. São 2 livros no total. E o primeiro livro se chama Seduzida por um Highlander. Inclusive eu gostei tanto desse livro que eu fiz uma resenha só dele, tá aqui no canal porque eu li ele ano passado. E eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Quem quiser ir lá e ler a resenha pode ir lá, tá bem bonitinha. E o segundo livro vai se chamar O Mais Desejado dos Highlanders. E aí vai ter um outro casal. Tem gente gritando na rua. Moto, carro passando. Tá difícil. No primeiro livro, a gente vai ter o Graham e a Eveline, e a gente vai ter uma personagem feminina que ela sofreu um acidente de cavalo, ela tá no cavalo e ela acaba sofrendo um acidente, e durante esse acidente dela, ela passa algum tempo desacordada, e quando ela volta, ela descobre que ela está completamente surda. E eu achei esse livro incrível e maravilhoso, desde o princípio até o final da história. Acho que toda a construção desse livro foi incrível. E eu já falei bastante dele nessa resenha que eu deixei aqui nos cards. Vou falar rapidamente, mas assim, basicamente a Eveline ela fica surda e ela acaba se livrando de um casamento com um cara que é dos McHughes. Acho que é assim que se pronuncia. E ela se livra desse casamento porque a família dela entende, eles amam muito ela, mas eles entendem que ela ficou meio abobada, assim, sabe? Que ela, depois do acidente, ela ficou mentalmente desfavorecida, digamos assim. E ela deixa que eles pensem isso, porque isso faz com que ela não precise se casar com um cara que ela não quer se casar. Entende? Ia ser uma união de clãs, e aí como ela é a filha única, e ela não queria se casar com esse cara por saber que ele era um cara horrível, e aí ela vai e deixa todo mundo pensar que sim, ela tá abobada e tá tudo bem, contanto que ela não precisa se casar. Mas depois de um tempo, o rei, vendo que existia uma animosidade entre esses 2 clãs, e pelo rei precisar que essa animosidade termine, ele resolve que ele vai casar um Armstrong e um Montgomery. E ele decreta que a Eveline ela vai se casar. E os pais dela ficam extremamente preocupados, porque eles falam que ela não é normal, que ela não ficou normal depois do acidente. E aí eles não entendem que, assim, mesmo ela sendo surda e nunca mais tendo dito nenhuma palavra, né, por ser surda, por ter ficado surda, eles não entendem que ela quer se casar, ela quer ter uma vida, porque eles acham que, como ela rompeu aquele compromisso primeiro dela, provavelmente ela não serve para isso. E o Montgomery, que é o Graham, ele acredita que ele vai ficar fadado a uma mulher que é mentalmente abobada, ele não vai poder consumar, assim, ele vai consumar o casamento, mas ele não vai poder ter filhos com ela, e a linhagem dele vai morrer nele. Como ele tem irmãos, ele tá tudo bem a linhagem dele morrer nele, por ordem do rei, porque os irmãos dele podem ter filhos e a linhagem continuar a partir dos irmãos. Daí, acontece uma coisa surpreendente. A Eveline, vocês precisam entender uma coisa sobre esse livro. Ela não fala, mas ela se comunica de uma forma linda. Não, sério, ela não fala, mas ela se comunica. Isso é estranho de imaginar, mas é como acontece. E durante todo o processo, quando ele vai conhecer ela, que ele chega lá e olha pra ela, e ela olha pra ele, já existe uma coisinha, sabe? Mas então, vamos parar por aí porque eu tô dando spoiler demais. No percurso da história da Eveline, esse McHugh, que foi o cara que não se casou com ela, ele sente muito ódio, porque se ela tinha problema para se casar com ele, por que ela pôde se casar com outra pessoa que o rei ordenou? E aí, depois de toda a dificuldade que a Eveline tem, na história da Eveline existe uma irmã né, do marido dela, a cunhada dela, e ela vai entender que a Eveline não é abobada, que ela só é surda. E todo o processo do casamento vai ser bem complexo, porque existe essa animosidade entre os clãs. Oi, meu amor. Ai, ai, ai. Olha quem acordou. O neném acordou. Olha na câmera. A mãe tá fazendo um vídeo. E aí, depois dela descobrir isso, o McHugh ele vai tentar atacar ela de uma forma. E assim, não tem como não dar spoiler pra falar do livro 2.
e ele vai raptar ela. Durante todo esse processo de rapto, vai surgir uma outra personagem no livro 1, que é Genevieve, mas o nome dela não vai estar implícito no livro 1, só vai aparecer no livro 2. E no livro 2, que é o mais desejado dos Highlanders, vai contar a história da Genevieve, basicamente a história dela, até que surge na vida dela o Bowen. A Genevieve, ela vai ser uma mulher que ela vai ser raptada, indo pro próprio casamento, indo encontrar o noivo. E ela vai ser escravizada, estuprada, destruída e tudo que vocês conseguem imaginar. É uma mulher que vai sofrer muita violência. Ela vai ser violentada de várias formas. E durante o momento que ela está encarcerada, ela acaba tendo um plano que é fazer com que o McHugh queira raptar a Eveline para que os irmãos e os parentes e os cunhados e todo mundo venha salvar ela e acabem tirando ela do cativeiro. De certa forma, é isso que acontece. Mas o desdobramento da história da Genevieve, ela vai ser bem difícil, porque a Genevieve, ela tem muito orgulho. E o orgulho dela foi muito ferido e muito destruído pelo McHugh. E aí, ela vai ter uma situação em que ela vai estar completamente destruída, tentando se esconder do mundo. E ela vai ter o Bowen, que vai querer que ela volte a falar com os familiares, que os familiares vejam que ela não foi morta, que ela tá viva, e o relacionamento deles vai acontecer nessa ótica, sabe? E todos odeiam ela, porque acreditam que ela é prostituta, porque o McHugh, ele faz com que as pessoas acreditem que ela tá ali por livre e espontânea vontade, quando na verdade ela foi presa. Não quer mais participar? Tá bom. Ela foi presa e torturada de várias formas. Então, tudo isso acontece. E eu não sei, pra mim, o livro 1... Ai, peraí, meu amor. Você quer voltar? Então volta. Voltou? Então sente. Pronto. O que foi? A mãe já tá terminando. Pra mim, o livro 1, ele tem uma pegada diferente. Ele foi um livro extremamente emocionante. Então, o meu favorito dessa série é o livro 1. O livro 2, assim, não me pegou tanto igual o 1, sabe? O 1 foi mais incrível. E agora vocês viram que meu filho acordou, né? E por isso eu tenho que dar atenção pra ele. E é aí que acaba o vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.